Bom dia! Hoje são 10 de outubro de 2019, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo do vídeo você verá imagens do Palácio do Catetinho, aqui em Brasília. Foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek. O Palácio do Catetinho foi feito totalmente em madeiras, em tábuas, dentro de 10 dias. E hoje é um museu, aberto aqui a todos, entrada gratuita. Lá é um lugar muito bonito. Então, imagens aí do Palácio do Catetinho, em Brasília. Este é o quinto vídeo, número 5, quinto vídeo da série Jesus e Judas Iscariotes. Estou abordando a lenda de Judas Iscariotes, que está presente nos 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, e também em Atos dos Apóstolos. Quem assistiu aos 4 vídeos sabe muito bem que a Bíblia está recheada de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, discrepâncias, ingenuidades e erros das mais variadas espécies. E nesse vídeo, mais uma contradição nos relatos lendários acerca de Judas. A pergunta é a seguinte, veja bem, a pergunta é a seguinte: por que o campo do oleiro era também chamado de campo de sangue? Eis aí a pergunta. O Evangelho de Mateus diz que Judas, arrependido por ter traído a Jesus, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes. E estes, os sacerdotes, compraram o campo do oleiro, que também passou a se chamar campo de sangue. Por que campo de sangue? Por que campo de sangue? Antes de entrar na Bíblia, trago um fato da vida real, realmente ocorrido. Você está vendo imagens do Palácio do Catetinho, aqui em Brasília. Por que o nome Catetinho, hein? Por que o nome Catetinho? Existe, obviamente, uma explicação para isso. Como também deve existir uma explicação para o nome Campo de Sangue, que está na Bíblia, não é mesmo? Por que Palácio do Catetinho, hein? Aqui em Brasília. Por quê? A explicação é simples, muito simples. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Antes de 1960, Brasília não existia. Era apenas um grande canteiro de obras, com operários oriundos de alguns estados brasileiros, principalmente de Minas Gerais e do meu querido Ceará. Não havia aqui uma acomodação para o presidente Juscelino Kubitschek, também para os arquitetos e os engenheiros. E aí surgiu a ideia de fazer rapidamente alguma construção para abrigar o presidente Juscelino, sua esposa Sara, alguns engenheiros e convidados. E aí foi feito em apenas 10 dias. Isso mesmo, em apenas 10 dias foi feito o Palácio do Catetinho. O arquiteto Oscar Niemeyer, que era ateu e grande amigo de Juscelino, projetou o prédio simples,
totalmente feito com madeiras, tábuas, com cozinha, vários quartos, banheiros, corredor, salas, etc. O Palácio do Catetinho foi inaugurado no dia 10 de novembro de 1956. Eu, Eustáquio, estava apenas com 9 dias de vida, porque eu nasci no dia 1º de novembro de 1956. E esse prédio, feito com madeiras, tábuas, foi chamado de Palácio do Catetinho. Palácio do Catetinho. Por que Catetinho? Ora, simplesmente porque, na época, o presidente da República residia no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete. Catete. Daí a ideia do nome Catetinho, para o simples e pequeno palácio feito com madeiras no Distrito Federal. Entendeu? Eis aí um fato histórico, real, realmente ocorrido, não é lenda. Entro agora na Bíblia, lotada de lendas. A pergunta é: por que o campo do oleiro era chamado também de campo de sangue? Por quê? O Evangelho de Mateus e o livro Atos dos Apóstolos respondem à pergunta feita agora. Em Mateus, capítulo 27, versículos 7 e 8, está escrito assim, abre aspas: E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado, até ao dia de hoje, campo de sangue. Fecha aspas. Quem escreveu o Evangelho de Mateus está afirmando que os sacerdotes compraram o campo do oleiro com as 30 moedas de prata devolvidas pelo traidor Judas Iscariotes. Judas, arrependido por ter traído a Jesus, devolveu o dinheiro aos sacerdotes. E está dito que o campo do oleiro passou a se chamar campo de sangue, porque foi adquirido com o dinheiro manchado, marcado pelo sangue de Jesus, já que foi entregue aos guardas por causa de Judas. Então, anote aí, campo de sangue, porque foi comprado com o dinheiro marcado pelo sangue de Jesus. É o que diz Mateus. Anote aí. Veja agora o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 18 e 19. Abre aspas. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Fecha aspas. Percebeu a clara e cristalina contradição entre Mateus e Atos dos Apóstolos? Mateus diz que o nome campo de sangue foi posto em razão de ter sido comprado com dinheiro manchado pelo sangue de Jesus. Já Atos dos Apóstolos diz coisa completamente diferente. Afirma que o nome campo de sangue foi posto porque o Judas Iscariotes se jogou de um lugar alto, caindo sobre o campo, espalhando sangue por todos os cantos, já que seu estômago se abriu e tudo foi ao chão. As vísceras
do Judas caíram no campo. Os pulmões, intestinos, fezes, caíram tudo, um sangue doido, no campo lá do oleiro. Portanto, em razão de tudo isso ter caído sobre o campo, muito sangue de Judas, então o campo passou a se chamar campo de sangue. Entendeu a contradição? E por que isso ocorre tanto nos relatos bíblicos, hein? Por quê? Ora, simplesmente porque não se trata de relatos reais, históricos, realmente ocorridos. São lendas e mitos, relatos criados pela imaginação dos escritores bíblicos. Eles não estavam preocupados com os relatos dos outros. Iam escrevendo, iam copiando e colocando seus pontos de vista. Daí as diferenças, as contradições existentes. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Deus algum existe, Deus algum possui um livro, e muito menos um conjunto de livros, como é a Bíblia. A Bíblia é o quê? A Bíblia é tão somente um conjunto de livros escritos por seu povo, contendo sua visão antiga de mundo, suas frustrações, suas crenças ingênuas, seu sofrimento, etc. Nesse momento, minha cadela Frida, uma companheira inseparável, está aqui, do meu lado direito, deitada sobre sua cama confortável, olhando para mim, a bichinha, olhando para mim e pedindo para que eu termine logo esse vídeo para passear com ela pelas ruas próximas daqui. Muito obrigado.